Eu vou falar de um assunto hoje que eu tenho, você tem, nós temos, e nós temos uma ordem de Deus para preservar, porque é de muita responsabilidade o que nós temos. Eu vou falar sobre o assunto família, pais que inspiram e filhos que vencem. E dando tempo, famílias restauradas. Esse é um tema que está dentro do meu espírito essa semana para falar sobre a família. E muitas vezes, para tratar desse tema, você que está me observando, me ouvindo, vendo a minha maneira de se expressar, falar sobre a família, você pode pensar assim, é fácil ou difícil? Qual seria a sua resposta? Os dois. Porque na realidade, quando nós falamos de família, querendo ou não, nós nos apresentamos também vulneráveis às situações que vamos colocar. E ao mesmo tempo, nós temos a mesma posição diante de Deus. Deus não tem filhos preferenciais. Eu sou filho, tenho uma família, você é filha, filho, tem uma família, e nós temos responsabilidades com esta família. Eu poderia aqui já falar uma frase muito contundente para mexer com você. Cuidado! Cuidado! As famílias estão sob pressão e estão em perigos. Cuidado! E você pode, muitas vezes, achar que o pastor está exagerando. E nós vamos ter a oportunidade de discorrer este assunto. Fui pesquisar algumas coisas em relação a sites ou comentários contrários. Você fica enojado. A maneira que se argumenta falando sobre família. Mas separei algumas introduções para entrar no tema, que eu quero que você preste bem atenção. Porque nós estamos passando por um momento em que se fala muito em família, mas a família está sendo alvo para que seja desmontada. Da mesma maneira que a vida religiosa que você e eu aprendemos no decorrer de uma tradição, fomos católicos, evangélicos, e essas duas bandeiras fortes, que representam o cristianismo, vou falar no Brasil, nós aprendemos muito com isso. Eu me lembro que minha mãe e meu pai diziam assim, olha, você está crescendo, criança isso, mas nós temos que ter uma religião. Aqui a nossa família professa o catolicismo. Então tem aqueles regulamentos a seguir. E depois que passamos a uma experiência ainda jovem, criança, meus pais se converteram, foram transformados pelo poder de Deus, como Lutero. Entenderam que a justificação é pela graça, não é favor, não é indulgência, não é merecimento, mas foi o Cristo que morreu por nós, nos libertou e nos deu liberdade, para sermos livres. E eles foram libertos. E nós também aprendemos que a família, ela tanto pode florescer, como pode também ser deteriorada. E, principalmente nesse contraste que as igrejas pregam, que você é liberto em Cristo e ao mesmo tempo você tem maldições hereditárias, principalmente sobre esse tema família. Isso vai prendendo. Tem hora que a pessoa não sabe se é liberto, tem hora que a pessoa não sabe que a palavra é para hoje, se a palavra vai ser só para o futuro. Então, isso vai se perdendo a confiança. E a Bíblia diz que fé é convicção. Fé é uma certeza. Fé constrói dentro de você algo que você não vai ter uma lavagem cerebral, mas você vai ter uma experiência com Deus,
você pessoalmente vai ser transformado, a sua família vai ser transformada, e você vai dar um novo rumo para a tua vida. E você vai começar a aprender de uma maneira amorosa, corrigir as rotas. E é isso que aconteceu com a minha família, é isso que tem acontecido com muitas famílias. Mas o texto básico, mesmo vocês sentados com reverência à palavra, ele está em Efésios, capítulo 3, 14, 15 e 16. Você pode abrir, que nós vamos ler. Fala assim comigo: família nasceu no coração de Deus. Efésios capítulo 3, 14, 15 e 16. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, família não é uma invenção humana, é um conceito divino. Nasceu no coração de Deus. Ele revela que nos céus tem uma família: Pai, Filho, Espírito Santo, anjos, arcanjos, serafins, querubins. Tem seres espirituais. E o que está revelado na palavra temos compreensão. Com certeza pode ter coisas até melhores, que nós não temos a revelação escrita. E nem tampouco tenho curiosidade de saber, porque quando eu chegar lá, vai ser tudo revelado para mim e para você. Mas eu tenho que colocar a minha atenção para esta revelação de Paulo, dizendo que Deus, ele disse, o conceito é divino. Eu tenho uma família no céu, é um modelo. E eu tenho uma família na terra. E este modelo tem que ser preservado. Este modelo tem que ser envolvente entre nós, sabendo que a família faz parte do fruto do casamento. Então, o casamento é uma instituição criada por Deus, santificada, séria, para unir homem e mulher, macho e fêmea. Então nós temos que ter um entendimento, como também é através de um contato sexual do homem, o macho, com a mulher fêmea, que vai gerar uma criança. Já vou abrir um parênteses aqui, que essa semana eu fiquei agitado no meu coração. Nós estamos com homens de capacidade, pensadores, formados, juristas, agora pensando que a mulher vai ter o nome de parturiente ou de mãe. Tudo que são valores que Deus falou sobre a família, aquilo que Ele disse que é puro, que é incontaminável, o homem está deturpando e mudando, porque algumas ideologias, alguns segmentos estão querendo acomodar a sua situação de mundanismo, como está previsto em Romanos capítulo 1. Deus entregou tais homens às suas paixões infames. Tais homens são indesculpáveis, porque estão convertendo a imagem do Deus invisível, do Criador, do Poderoso, do El Shaddai, em coisas naturais, em coisas sexuais, carnais, e que é apenas para satisfazer os desejos da carne. E estamos vivendo dentro disso, e a igreja, ela tem que aprender como Paulo, se colocar prontamente de joelho, prontamente para dizer que a criação da família vem de Deus. E Paulo indica que é celestial e é terrena. Hoje,
participamos de uma família terrena, que tem um modelo. A única coisa que eu falava para minha mãe, mamãe, eu falava, não, mamãe, isso aí não tem. Que é a cegonha que vai trazer nenê. Então a mamãe era obrigada a explicar como que o nenê era produzido. Era uma simplicidade da criança, e os pais respondiam, alguns não, mas outros sim. Por quê? Porque antes o sexo era para a produção, reproduzir. Hoje a vida sexual de todas as pessoas estão entrando num aguçamento tão grande que não existe como parar. E nós estamos vivendo como igreja, sentado, aplaudindo as grandes cabeças, legislando, muitas vezes até dentro do segmento cristão, sem citar segmentos, mas dentro ou de ramificações, seja essas dentro do cristianismo, que estão concebendo a essas doutrinas e essas imposições que estão corrompendo a igreja. Deus é a única fonte da paternidade. É isso que Ele está se revelando. A família é uma instituição estabelecida por Deus e tem que ser preservada. E essa família que Paulo falou, ela existe hoje aqui na cidade de Bauru, entre todas as famílias dos moradores de Bauru, do estado de São Paulo e do Brasil. Porque nós temos declarado que é bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Então o movimento que nós temos que fazer tem que ser na oração. Então os pais têm que parar e ficar analisando aquilo que é fácil de se fazer, enquanto não se compromete. Você viu o apelo que o pastor Daniel fez em relação aos adolescentes? A coisa mais difícil que tem é você buscar um filho nosso no mundo, ou buscar uma família desviada, ou uma pessoa que era crente, passa a ser ateu. Porque entra no descrédito, entra na falácia do mundo. Toma cuidado com isso. Falar sobre as nossas famílias, eu sei que é difícil. Porque muitas vezes, dentro dessa simplicidade, eu posso tocar em alguns assuntos que você pode ser resistente, ou muitas vezes, mesmo com todo amor, eu quero falar isto. Todos nós que aqui ministramos, queremos ministrar com simplicidade, humildade, e dizendo para todos, nós precisamos do mesmo remédio, porque a palavra de Deus é o bom remédio. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, renovar a nossa mente, não se amoldar com o mundo. Isso é se amoldar, isso é se identificar com aquilo que o mundo prega. E nós não estamos nesse mundo para fazer o que o mundo quer. Nós estamos nesse mundo para influenciar e fazer da nossa bandeira, a bandeira de Jesus. Se vocês estudaram como eu, no primário, no colegial, você aprendeu que o cristianismo nasceu com quem? Com Jesus. Foi a única religião que não conseguiu se apagar. Mas você percebe que as outras religiões, que são fortes mundialmente, estão querendo ganhar espaço. E aonde elas não estão sendo combatidas, como estão sendo combatidas as igrejas cristãs no Brasil, ou países que professam o cristianismo. Está na hora da igreja ter um levantamento de consciência, de se empregar a esta manifestação da palavra. É por nós e pelos nossos filhos, é como se fosse uma guerra, é pelo Brasil e pela sua independência. Então é por nós, é pela família, é pelos nossos filhos, é pelos nossos netos. Porque o que nós estamos hoje concordando, nós estamos repassando a dificuldade que eles vão viver daqui 20 anos, se Jesus não voltar.
Então falar de famílias é uma coisa sensível. Qual é o lugar mais seguro na terra? A igreja. É o porto seguro. Porque a igreja fala de assuntos que muitas vezes são difíceis. Porque nós temos tido esse problema. Na igreja entra famílias que entraram totalmente dilaceradas e hoje estão curadas. Na igreja entra casados e descasados. Na igreja entra divorciado que quer reconstruir a sua vida. Na igreja entra mulher divorciada com filhos que querem reconstruir a sua vida. É muito fácil dizer dentro de uma doutrina radical: eu não vou acompanhar você e não vamos casar você. Porque não é tua filha. Não é tua família. Eu tive uma experiência de um pastor que me procurou e disse: o senhor faz concessão? Eu disse: eu estou na palavra. O senhor fez um casamento de uma pessoa e que ele é o segundo casamento dele. Fiz sim. Sabe por quê? Eu prefiro que eles estejam na igreja integrado com os filhos que ficou com a mulher e com o novo marido que quer ser cristão e aprender a palavra de Deus e pôr a disciplina dentro de uma nova oportunidade de consertar a vida do que jogá-los no mundo. Passou alguns anos, ele veio me procurar. O que eu faço agora? O que aconteceu? Minha filha, namorando uma pessoa, engravidou. Eu disse para ele assim: você agora vai perdoar sua filha e vai casar. Se você não quiser casá-la, eu caso. Aquilo encheu de lágrimas. Eu disse: agora você está no lado contrário. Analisar o problema da família do outro não é difícil. O que nós podemos fazer é dar orientações da Bíblia, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Então quem tem autoridade espiritual, pastor, liderança, que está sobre uma visão clara, segura, para colocar santidade dentro da igreja, pelo Espírito Santo, tem essa autoridade de estender esse perdão que se fala na Bíblia. Ligar na terra e ligar nos céus. Sabe por quê? É melhor nós termos filhos que deu problema ou que estão dando problema dentro da igreja, para a gente ajudar. Ou famílias dentro, crianças, porque muitas vezes você está com o seu coração sensível para buscar uma pessoa lá fora, mas se esquece que tem gente. Aí a igreja é um grande hospital, ela precisa de você. O seu púlpito não é o meu microfone, o seu púlpito é a tua vida. É a tua família, levar a tua família a entender que há um conselho de Deus. E esse conselho é este: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estão me entendendo? Esse é o lugar seguro. E é um tempo de oportunidade. A família, mesmo com todas as suas imperfeições, é um lugar onde Deus vai operar, onde Deus vai curar, onde Deus vai reestabilizar essa família. Irmãos, todos vocês, membros da sua família, até que não veio na igreja, começa a orar por ele na igreja. Aqui é um grande hospital. Aqui vai sarar cura divina no corpo e cura no espírito. Ah, pastor, por que o senhor fala isso? Porque o primeiro exército de Davi foram homens que foram levados na caverna de Adulão. Eram os que não tinham dinheiro, eram os endividados, eram os problemáticos, se tornaram os melhores homens de honra, como valentes de Davi, porque a sua vida mudou, porque andou com pessoas que declaravam: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Essas as pessoas que nos influenciam. Começa a andar com pessoas que influenciam a tua família. Oh, o teu churrasco, não é isso que eu queria pregar, mas vou tocar. O teu churrasco talvez é muito social. Que tal você começar a ter um churrasco com crente? Se não dá para comprar aquela picanha no Rashid, gostosa, macia, eu tenho um maxilar bem sensível, tem que ser macia. Compra lá uma outra mais dura, prometo que eu vou amar. Sabe por quê? A melhor comunhão é essa: que os irmãos vivam em comunhão. Que os irmãos vivam em comunhão.
Pega aí, mulheres, começar a trocar essas panelas dentro da igreja. Vamos quebrar essa tradição só de restaurante chique, só de pizza na hora que você... Vamos começar a fazer umas paneladas aqui. Não é panelaço de bater, é panela com comida. O meu cozinheiro especial vai ser o Caio. Há um desafio para falar de família. Eu me torno muitas vezes vidraça. Então, se eu for falar do pastor Daniel, falar do pastor Tiago, se eu for falar da Juliana, hoje ela está sendo homenageada pelo dia do nascimento dela, 24 de dinheiro, filho? Não? 24 de setembro, e também o aniversário de casamento. E eu estava preparando uma palavra sobre isto. Família, o legado, o que se transmite para uma família? Pais inspirados, filhos que vencem, filhos animados. Oh, aleluia! E nós vamos entrar por isso. Eu só peço uma paciência maior hoje comigo. Em Cristo, nós temos que ter um entendimento que estamos em construção. Você pode dizer assim, o pastor falou algumas coisas que tocou em alguns problemas. Eu não estou falando do teu problema pessoal. O que vai ser tocado é pelo Espírito Santo. Famílias transformadas são famílias restauradas. Não entenda que o bisturi do Espírito Santo é para te condenar. É para te dar um alerta, para você se consertar. Filho meu, arrependa-te da onde caíste e volta para o primeiro amor. É o primeiro amor que é o teu estágio. É o primeiro amor que é o seu lugar de vitória. Vamos continuar sendo claros e transparentes nisso. A vida cristã, inclusive da família, é um progresso. É um crescimento. É um alvo que nós temos que encontrar e chegar. Não é perfeição. Aqui nós não pregamos sobre família ou sobre uma vida pessoal para que você atinja a perfeição. A Bíblia diz que eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Isso é, revelação da palavra é progressiva de acordo com a sensibilidade que você tem no teu espírito para deixar Deus agir. Porque quando Deus age, pela sua permissão, pelo Espírito Santo, isso vai sendo muito mais rápido, mais progressivo. Ele limpa você, Ele perdoa você, tira você dos vícios, Ele faz um milagre extraordinário dentro da tua família. Então é progresso, crescimento de fé. Agora, se você pensar que eu estou pregando aqui porque eu estou perfeito, eu e a Sueli, os nossos filhos, os nossos netos agora, você está muito enganado. Pelo contrário, eu quero me expor. Eu sou como você. O que diferencia eu de você é que eu sou o pastor da igreja. Pastor Daniel. Nós temos um ofício. E os demais são lideranças, coligadas com a nossa. Porque há uma unção. E essa unção tem que ser respaldada por Deus, e essa unção respalda a igreja, porque Deus respeita isso, porque foi Ele mesmo que constituiu. Então vamos agora entrar numa situação aqui, eu fui pesquisar sobre isso. Qual é o conceito de família na visão do governo? Do governo. Até fui ver a Constituição, mas eu anotei uma coisa bem fácil de eu assimilar, e você também. Pelo governo, qual é o conceito de família? No âmbito governamental, a família é geralmente definida como uma unidade básica da sociedade, composta por indivíduos que compartilham laços de sangue, casamento, união estável ou adoção. Agora estão querendo acrescentar outras situações dentro do gênero, que não está classificado no ensino da palavra
como família e nem tampouco na nossa Constituição. Estão querendo moldá-la segundo os pecados atuais. Você viu o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Nós estamos num estágio muito pior. E vai acontecer o juízo de Deus com o mundo. O governo reconhece a família como uma entidade fundamental para o desenvolvimento social, econômico, educacional de seus membros, assegurando os direitos e deveres relacionados à sua proteção, bem-estar, olha que coisa boa, estabilidade. As políticas públicas e leis familiares são construídas para garantir que as famílias tenham acesso à educação, saúde, moradia, desfrute das leis e seja uma família que é composta marido, mulher e filhos. Bacana. Concordo com tudo isso. Você não concorda? Agora, pela sociedade. A sociedade vê a família como uma instituição social, essencial para a formação do indivíduo e manutenção da ordem social. Ela é considerada o local onde as pessoas são educadas, recebem valores, normas culturais e aprendem o convívio coletivo. O conceito social da família é flexível muitas vezes, refletindo as mudanças culturais. Em termos da sociedade já é flexível de acordo com os modos operantes culturais da sociedade, das necessidades que vão gritando o sistema carnal. Aí eu entro aqui como espiritual. O sistema diabólico, ele está com o seu esquema, o seu sistema montando para destruir a igreja, a religiosidade e para destruir a família. Bem como a aceitação de diferentes arranjos familiares. Famílias monoparentais, famílias de casais do mesmo sexo e assim por diante. Vocês já ouviram essa notícia na televisão? Agora, e o novo sistema mundial? Eu fui perguntar, mas isso aqui? Eu vi várias coisas, sintetizei só nisso. Sim, há pressões. A maneira que o sistema mundial vê. Ele prevê deterioração dos valores da família. E incluindo globalização, secularização e novas ideologias que podem enfraquecer os valores tradicionais da família. Aí eu fui pesquisar. Eu mesmo não sabia como seria uma definição tão clara disso. Então, qual é o conceito de secularização? Diz a respeito do processo de separação gradual e abandono das formas tradicionais de estrutura social baseadas na religiosidade. Então, tudo que entrar, religião, cristianismo, eles estão querendo derrubar. Por isso que se aprova o quanto eles querem aprovar. Isso em Câmara Municipal, isto em Assembleias Estaduais e Governo Federal. Teve um caso aqui que eu e a Sueli, quando descobrimos isso, chamamos um vereador e falamos, olha, vocês aprovaram essa lei? Eu falei, não, já está aprovada há dois anos. Com respeito, era de ideologia de gênero, já estava aprovado. Estava aprovado para ser ministrado nas escolas de Bauru, ideologia de gênero. Há 2 anos atrás, quando começou a fervulhar. E ele conseguiu tirar isto. Mas ajudou muito. Por quê? Porque nós temos que entender que votar em quem nós conhecemos, ou votar pelo nome, nós temos que hoje, felizmente, votar, escolher o partido político que declara a sua razão de existência religiosa e a sua fé. Contra essas ideologias. Deu para entender? Você concorda com isso? Se porventura alguém não concordar, eu quero que você me procure numa parte e você venha falar comigo. Eu respeito a sua opinião contrária. Mas uma coisa eu falo para você. Nós estamos chegando ao momento que, dependendo da bandeira que nós levantamos,
e com aquele currículo cheio de coisas que contrariam a Bíblia, e pessoas falar que são crentes, e que levantam essas bandeiras que são contra o Cristo que morreu por você, que te dá salvação eterna, meu irmão, é difícil acreditar que essa pessoa é crente. Você concorda com isso? Sabe por quê? Vai chegar o momento que Jesus preveu: pais vão entregar filhos, filhos vão entregar pai. E Jesus disse para os fariseus, que começou a apertar ele: você pensou que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a guerra, porque vai chegar um momento que vai ter necessidade de decidir quem é cristão e quem é aquele que é o oba-oba. Ele é tudo e não é nada. Não fica em cima do muro. Famílias estão gritando. Nós estamos com um pai, eu e a Sueli vimos agora, duas jovenzinhas, talvez de 14 anos, saíram sem o pai saber, às 4 horas da manhã, e as duas estão desaparecidas. Você já ouviu falar que estão vendendo pessoas aí? Estão raptando e fazendo isso? Eu tenho que ser muito prudente naquilo que eu falo, porque eu estou falando apenas aquilo que eu tenho notícia do jornal, das mídias, e se alguém me perguntar é só pegar. Agora, muitas vezes a pessoa tem que ficar quieto e não pode falar nada. Mas você já imaginou essa mãe com 2 crianças, 4 horas da manhã, talvez foi sediada por algum pedófilo, talvez foi sediada por algumas pessoas que quer levar essa criança para um estupro. Irmãos, só quem tem esse problema sabe o que dói, o que fere perder uma criança. Eu ando com meus netos, eu fico de olho. Depois que eu vi uma pessoa, entrou numa loja, 2 pessoas, a mãe saiu com a criança, uma das pessoas tirou a atenção da mãe e a criança ficou sem nada, a outra levou embora, pôs no carro, sumiu. A mãe ficou desesperada. É nessas horas que as coisas pegam. E esse conceito, é importante eu frisar isso, a secularização é interpretada por alguns autores como uma crítica moderna à religião. É estudo, é intelectualidade. Ele é doutor, eu não sou doutor de nada. Eu tenho a palavra e o Espírito Santo que me orienta. Eu vou estar na palavra. Eu não estou falando aqui em sabedoria humana. Eu estou falando aqui na palavra de Deus. Eu estou falando aqui dos textos bíblicos que dá para você comparar aquilo que nós estamos vivendo. Nós precisamos de um Estado laico. Sabe qual que é esse Estado laico? Ninguém pode se manifestar pela fé, mas é livre ser ateísta. Aumentou. Eu, quando eu era criança, nem ouvia falar de ateu. Só de à toa. Ateu não. Agora é Estado laico. E a igreja está laico. A igreja precisa entender que a tua família está pedindo socorro. Está dentro da igreja. Vamos se unir. Vamos debruçar nesta palavra. Porque pais que inspiram, vão levar filhos a um conhecimento da palavra, e eles serão intocáveis, porque a Bíblia diz que a nossa descendência será poderosa na terra, e o diabo não tem poder de tocá-las, porque os nossos filhos foram consagrados para Deus. O que a igreja cristã vê? A igreja cristã vê a família como uma instituição divina, destinada a refletir o amor de Cristo pela igreja. A família cristã deve ser um ambiente de crescimento espiritual, onde os pais ensinam os filhos a viver segundo os princípios bíblicos. O casamento é visto como um pacto sagrado. A criação dos filhos como um ato de discipulado, passando fé, passando moralidade, valores espirituais de geração em geração, garantindo uma herança sólida. Esse é o tema. Foi a introdução. Família importa para Deus. Pais que inspiram. Filhos que vencem.
Esse é o modelo que nós temos que dar para os filhos. Hoje eu estou muito feliz, a minha filha está sendo homenageada como líder lá. Nós gravamos para ela, nem sabe que gravamos, foi no culto. Aí você fala assim, mas o senhor é predestinado. Eu vim de uma família estragada. Minha mulher também veio. Eu já estou na 4ª geração de homens de fé. Porque Jesus, quando tocou na vida dos meus avós, da minha mãe, que tinha uma fé, não como a de Loide, só na vida cristã, de vez em quando batia um pandeiro. Quando eu era criança, eu andei mais nessas estradas. Hoje a gente compra passe aqui, né? No ônibus. Mas eu tive tanto passe na vida. Agora a fé, eu tenho que falar assim para dar um entendimento. A vida cristã mudou, ela transforma. Então eu quero entrar aqui, vamos pincelar sobre família, no modelo que Deus quer. Que os nossos descendentes tenham uma marca para a vitória. A nossa família está dentro da igreja, vamos preservá-la. Não vamos ser sensíveis a problemas pessoais, a problemas que desgastam muitas vezes um relacionamento, porque o outro é mais bonito que você. Você não vai ter esse corpinho bonitão que eu tenho aqui, ó. Sabe por quê? Isso é picanha, isso é comer aquelas massas gostosas. Irmãos, nós somos o que somos, mas o espiritual, o Espírito Santo é o mesmo. Nós temos que nos amar, nós temos que nos suportar, nós temos que entrar dentro de um progresso, dentro de uma visão, que se precisa mais gente na igreja, você é o atalaia, você é que vai buscar, você é que vai ser o instrumento de Deus para fisgar a alma. Sabe por quê? A tua família já teve uma experiência com Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Aí muitas vezes, vou falar isso sem discriminação e sem ser direto a ninguém. Muitas vezes a pessoa quer ser um pastor de uma igreja como essa. Você pode ser de uma igreja maior, muito mais, mas você tem que começar a aprender a pregar nas ruas, como nós cantamos. Você tem que começar a trazer pessoas para Cristo. Você tem que pegar, porque eu faço isso até hoje. Sabe por quê? Você que tem a palavra, você tem um compromisso de levar paz, cura, libertação. Eu vou estar orando por 2 pessoas no final, que não vieram no culto. Fala, mas fica tranquilo que eu vou estar orando por você. Sabe por quê? Pessoas estão pedindo socorro, e nós somos o socorro, porque Jesus está em nós. Deus, para entender, fala assim: Jesus, conta comigo, eu tenho força. Nossos descendentes serão alinhados dentro de uma geração da palavra. A família foi estabelecida por Deus como uma aliança sagrada, para abrigar, proteger. A família, ela preserva valores semeados, nutridos, transmitidos de geração em geração. Aí você pergunta, por que o judeu hoje preserva essa fé depois de 4.000 anos de Abraão? Deuteronômio capítulo 6 e 7. Andando à beira do caminho, falando da estrutura, da palavra, do conceito, da história, dos patriarcas. Falando para os filhos. Foi Moisés que entrou no Mar Vermelho. Ele pôs ali o cajado, não, ele disse: o grande livramento do Senhor estendeu o cajado. Abriu-se. Vai contando direitinho. Se você contar diferente, não vai acontecer. Mas quando o lar tem a palavra, vai acontecer como os egípcios, quando passou o anjo da morte. Eles acenderam a candeia. Toda a casa tinha iluminação. Por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Porque quando tem luz, não tem trevas. E é impossível uma família como a minha, como a sua, não levantar a nossa luz e não trazer pessoas para Cristo. Uma família firmada na fé é uma fortaleza que suporta a tempestade da vida e se torna um farol na esperança de qualquer. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui.
Eu tenho que passar devagarzinho o dedinho aqui para minha coisa não perder aqui. Se apagar, está tudo escrito aqui. Aqui também. Sou prevenido, irmãos. Mas está aqui no meu coração. Eu fiz aqui uma afirmação de fé dizendo assim: a família é o plano de Deus para preservar os valores de fé, esperança que falta no mundo. É a família. A família. Somos nós. Famílias firmes na fé são a base de uma sociedade justa e vitoriosa. Você quer justiça? Nós temos que ter em todas as hierarquias estaduais, ou melhor, municipais, estaduais e federais, pessoas crentes que ocupem posição e que a palavra de Deus predomine e que eles sejam fortificados para não negar a fé e ir de encontro às mentiras de Satanás. Narrativas funcionam. Narrativas que vão contando como mentira vai se tornando verdade. E a Bíblia diz, os crentes de Bereia não caíam nessa cilada. Sabe por quê? Eles iam conferir na palavra o que estava escrito, o que foi pregado. É assim que o cristão dos dias atuais precisam. Saber o que o pastor pega a Bíblia. O pastor pode falar de alguma cultura, de um entendimento, de talvez até de uma matéria secular, mas ela tem que fundamentar na Bíblia. Ou dizer, isso aqui é satânico. Tem que ser prático, irmãos. Hoje, para escolher uma escola, tem 4, 5 situações que são difíceis de aceitar. Contra as nossas crianças, ideologias, festas mundanas, carnavais e Elohim. E as nossas crianças não vão. Perguntam, desde quando eram crianças? Eu dizia, não vão. A Sueli, mesma coisa. E hoje é a mesma coisa. Agora, eu respeito as instituições de escola. Eles, cada um faz o seu critério, o seu modelo e a sua maneira comercial. Mas eu não posso também ficar omisso. Então escolha para colocar seu filho um lugar onde a palavra de Deus tem uma predominância. Tem uma liberdade para isso. Ou que seja menos pior nessas contras-verdades aí. Porque na realidade, se nós se calarmos, as pedras vão falar. Se nós não reinarmos, vai reinar sobre nós os espinheiros. Essas pessoas que vocês estão ouvindo por aí, são espinheiros. E vai chegar um momento que a igreja, ela tem que estar muito mais robusta, muito mais cheia. É o que nós temos ensinado nesse ano todo. Atos 2:42, e permaneceram unidos na palavra, permaneceram unidos, perseverantes nas doutrinas dos apóstolos da Bíblia. Para de você achar o que eu acho, o que eu penso. Pensa o que a Bíblia diz a teu respeito. Fale o que a Bíblia diz a teu respeito, a tua família. Começa a praticar essa fé que você tem aprendido no centro de treinamento bíblico. Afirmação de fé. É uma fé positiva. É uma fé real. É aquilo que você crê. É aquilo que vai mudar a tua realidade. Meu irmão, fale o que quiser. Mas quando você tem a palavra de Deus na tua boca, diz a Bíblia, o diabo foge de você. Porque a autoridade está na palavra do nome de Jesus. Você quer autoridade? Para pisar sobre serpentes e escorpiões? Palavra na boca. Palavra na boca. Aqui agora vamos entrar nos pais que inspiram. Anotei assim, de uma maneira sintetizada. Pais que inspiram são aqueles que vivem uma vida de fé, que serve de exemplo para os seus filhos. Eles plantam as sementes da esperança, da confiança em Deus, do caráter cristão, mostrando que é possível vencer por meio da fé. Filhos que vencem. Os filhos que vencem são aqueles nutridos por um legado de fé, inspiração, trilham seus caminhos com confiança em Deus. Eles enfrentam desafios com coragem, sabendo que a vitória está garantida pela fidelidade. Pais que inspiram fazem mais do que ensinar. Eles têm uma vida de exemplo.
Então eu vou falar aquilo que eu sempre gostei. Eu gostei muito de futebol. Joguei bola, fui craque. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Porém, eu não trocava um jogo de futebol para perder a igreja. Meus filhos foram criados na igreja. Pai, eu não vou hoje. Você não vai porque eu estou cansado. Todo mundo levanta. Toma mamadeira e todo mundo para o carro. Eu vou buzinar e quero todos no carro. Aprenderam assim. Não exagerei nem com o Daniel, nem com o Tiago, nem com a Juliana. Mas é como diz lá a vara da disciplina. Depois eu arrumei uma varinha, mas a cinta cantava também. Eu não batia para fazer isso. E muitas vezes tinha que orar, pedir perdão. Você não precisa espancar, mas você precisa ensinar. Só que muitos pais, vêm e deixam o filho na igreja. Ele quer que o filho seja crente, mas ele não é crente. Ele quer que a criança seja um adolescente puro, mas ele não é puro. Tem mulheres competindo com umas meninas de 15 anos. Você está com 40, você não está mais com 15. Eu só posso pôr até aqui. Um sapatinho assim, e mesmo assim sou criticado pela minha mulher. Oh, Jesus, não era para falar isso. Apaga isso. Mas, por causa, eu vejo aqui o meu sósia, então eu fico com vontade. Mas, na realidade, nós não podemos competir com as nossas filhas, com nossos filhos. Nós temos que ser exemplo, irmãos. O que ensina está na tua boca. O que ensina está nos seus atos. O que ensina está no sacrifício de amor que você faz para o seu filho. Compre o melhor para ele. Faça o melhor. Seja um vovô que respeita as regras da casa do seu filho, mas mostra que você tem confiança em Deus. Ele vai falar, eu quero ser como meu pai, como vovô. Quando o meu neto fala, eu quero ser como vovô, eu falo, você tem que ser pelo seu pai, depois o vovô. Primeiro o papai, ama o papai, depois o vovô. Ama a mamãe, depois a vovó. É o que eu ensinava para eles. Eu amo muito mais a sua mãe do que vocês. Porque com ela eu vou ter que terminar a vida. Vocês, eu estou preparando vocês para lançar. Vocês vão casar e ter uma vida independente. Vocês vão ter família. Eu não posso intrometer na família dele. Mas ele sabe o exemplo que eu já dei. E ele sabe que eu também posso errar. E ele tem que entender que um erro meu, eu também tenho necessidade do perdão. Todos nós aqui temos que caminhar dentro do mesmo nível, precisando um dos outros. Cuidado com a boca. O que você fala para o seu filho, para a sua filha. Filhos têm que ser inspirados. E muitas vezes não podem intrometer na vida do ensino da dentro de casa. Minha mãe, meu pai, nunca fizeram isso. Minha sogra também não. O dia que fez, me permita falar isso, falei, sogra, eu tenho uma mulher que é a rainha da minha casa. Ela chama Sueli. Se ela pôr o vaso no meio da sala e está horrível, ela pôs, tem que ficar lá. Sabe por quê? É ali que ela reina. E a sogra, ela teve a oportunidade de reinar. Já reinou. Agora, contribui com amor. Porque quando você tem exemplo, todo mundo gosta de você. Ah, mas eu sou da sociedade. Eu sou da sociedade todos esses anos. Eu não frequento sociedade para vender propriedade. Para exercer minha função. Eu não frequento horários estrangeiros para vender nada. Eu não negocio a minha fé. Eu posso até errar, e erro muitas vezes. Mas imediatamente eu volto. Eu procuro estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque mesmo nós podemos ser enganados. Nós temos que inspirar. Olha que coisa maravilhosa. Os pais que vivem uma vida de fé se tornam uma âncora, um alicerce para os seus filhos. É Mateus 7, aonde a casa é construída na rocha. Provérbios 27 diz, o justo leva uma vida íntegra, como são os seus filhos, serão felizes. O salmista diz para os filhos, cantaremos à próxima geração, feitos e maravilhas do Senhor. É isso que eu quero, irmãos.
Muitas vezes vocês brincam, eu brinco aqui por causa de cantar os corinhos, os antigos. Eu saía com a minha mãe, já moço, casado com meus filhos, eu ficava cantando dentro do carro. Nós viajamos 3, 4 horas, eu cantando, nós orando, louvando a Deus. Meus filhos, mesma coisa. Agora eu pergunto para você, é claro que se eu tomar uma birita, num ambiente confortável, e começa a falar aquela música do sentimento, é claro que você vai começar a entrar no engodo. Então você fica sabendo que nem por brincadeira nós brincamos com o álcool. Se nós estamos buscando pessoas para serem libertas das drogas, do álcool, então abstenha-se por amor à palavra. Não tem bebida socialmente. Isso pode ser uma caída e pode outros caírem através de você. Pode ser seus filhos. Não está no strip, mas está no espírito. Afirmações de fé. Pais que vivem a fé inspiram seus filhos a vencer. Papai é de fé. Papai não é arregão. Vai para frente. Aí o cara, pai, vou parar de ir na igreja. Ninguém gosta de mim. Ninguém me quer. Você viu que eles rejeitam você? Casa de Deus, ninguém rejeita ninguém. Sai dessa situação de mimimi, né? Começa a entender que a palavra de Deus ama você e ama a mim. E nós precisamos estar juntos, resolvendo os nossos problemas, resolvendo de uma maneira sadia, espiritual e participando de vitória. Conte as vitórias. Eu sou do tempo que se vem na igreja, conta de quantas pessoas eu trouxe na igreja, quantos se converteram. Irmãos, eu estou com saudade daqueles membros em que trazia pessoas. Pastor, eu trouxe uma visita, eu trouxe 2, aquela família está vendo que a minha família ela foi transformada. Começa a dar o teu testemunho de vida. As coisas mudam. Igreja é revelação progressiva. E eu prometo para você, visitante que entra aqui vai ser tratado sempre com amor. Nunca terá uma mensagem de condenação, sempre com amor, porque Jesus é amoroso. O maior presente que um pai pode deixar não é o material. Não é. É o espiritual. É o legado que eu quero falar agora. Rapidinho. O legado. Importa. O que você está transmitindo para os seus filhos de fé nesse período todo que você está na igreja? 1 ano, 6 meses, 5 anos, 10 anos. Eu tenho pessoas aqui que tem crianças que vestiam o terno que eu tinha. O pastor vinha aqui, pregava de um terninho azul, confeccionava o terno para ficar igual ao pastor. A pessoa quer ser igual ao pastor, quer ser igual ao pai. A pessoa quer ser igual à mãe. Então nós estamos na hora de dar o nosso testemunho. Isso é legado. Que legado que você vai deixar? Uma mulher fraca, frouxa, um homem fraco, frouxo. Está na hora de você erguer a tua cabeça. A bênção araônica é essa. Levanta a cabeça. Cabeça erguida. A paz está contigo. Começa a andar. Agora a bênção do Novo Testamento, da Nova Aliança, é aquela: revestivos do poder de Deus. Recebei o Espírito Santo. Seja batizado no Espírito Santo. Seja pleno na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, é tantos valores espirituais e tantos armamentos espirituais que só nos dão vontade de crescer. O legado importa. Pais que inspiram seus filhos com fé deixam uma marca na sua geração. Eu quero deixar uma marca. Eu quero que o Daniel, os filhos dele, seja melhor do que ele, porque os meus são melhor que eu. Por todos eles. Teve um momento que eu tive até ciúmes. Mas eles são melhores. Sabe por quê? Eles deram continuidade ao que Jesus plantou. Hoje eles me ajudam. São conselheiros. Concordamos, divergimos, e muitas vezes você tem que aprender que o homem, seja de família ou seja nessa terra, só vai se entender quando os dois estiverem no Espírito Santo. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Em várias áreas da vida. Feliz ou razão? Normalmente, crente que gosta de colocar a Constituição
é que só quer ter razão. A Bíblia diz que quando você renuncia, você se abdica e considera o teu irmão maior que você, são brasas vivas que são colocadas na sua cabeça. São graças de Deus. Eu vou terminando aqui. O legado. Os pais transmitem seus valores espirituais com fidelidade. Eles moldam não apenas a vida dos seus filhos, mas também o futuro da humanidade. Defender o legado é uma responsabilidade contínua dos pais. Significa proteger a fé dos filhos contra as influências externas e guiá-los para permanecerem firmes no fundamento. Um dia eu recebi essa palavra quando nasceu a Juliana, que é o Isaías 54, 13. Estava aqui numa reunião de oração, eu já estava com a cirurgia, comia para fazer no dia seguinte. Tinha medo não. Tem homem que vai fazer. Não, minha mulher que tem que fazer, eu não posso, eu tenho medo. Não. Falei, está falado, vamos fazer. Vamos fazer. Está precisando disso? Fica um estágio comigo que a coisa funciona. Tem um tesourão lá em casa, maravilhoso, que os judeus usavam para circuncisão. A vasectomia, o que acontece? Recebeu uma palavra como essa de Isaías 54, 13. A Sueli queria uma menina, só tinha 2 homens. Todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. A mulher ficou grávida, não pelo Espírito Santo, foi comigo mesmo o negócio. Porque naquele período bom, aquele espermatozoide vitorioso dos milhares fecundou, nasceu a Juliana. Agora você fala assim, quantos problemas você teve para criar os seus filhos? Igual eu a vocês. Todos esses intempéries na vida nós já tivemos. Eu tive aqui um testemunho da Juliana. 6 meses passando na mão de 10 médicos, não encontrava. Eu pregando sobre cura. Meu pastor anterior, eu era o que era o líder da parte de ensino e doutrinário da igreja, na escola dominical, entre as lideranças todas. Eu falei para ele, eu posso pregar esse domingo, você me permite? Permito. Eu não estava escalado. Eu dei um testemunho aqui. Hoje, a minha vitória, eu conquisto. A minha filha está curada. Quando eu disse isso, a mesma coisa, que veio a enfermidade foi embora. Mas nós tínhamos na igreja, pessoa que amava a gente, falava assim, isso é para Jesus falar o que tem para falar sobre vocês, nessa enfermidade. Deus vai ensinar alguma coisa. O dia que eu aprendi, que Ele levou não só os meus pecados, Ele levou as enfermidades na cruz do Calvário. A cura é a tua saída. Porque Ele levou o pecado e levou as enfermidades. Eu vou agora para o outro final aqui, eu fiz uma anotação que eu gostei muito. E eu vou para o final nisso aqui. O mundo, a sociedade, ela pode esquecer o seu nome e o nome da sua família. Mas Deus não. Ele já registrou nos céus. A sociedade pode esquecer quem era Eli Parreira de Miranda. A sociedade pode pagar 50 anos de trabalho na área imobiliária. Mas não pode apagar o meu nome do livro da vida. Não pode apagar o legado. Não foi dinheiro, mas eles vão ter. Não foi propriedade, mas vão ter. Mas uma coisa eu digo, porque na casa do justo, a alegria, a propriedade, a graça, a herança, mas o legado maior é o poder da fé, é o poder da esperança, é o poder de falar e aprender e saber que no nome dele, a sociedade pode falar e esquecer, mas Deus não esquecerá. Foi aquela experiência que Davi pergunta para o seu capitão, eu me esqueci de alguém da família de Jonatas. Eu me esqueci de alguém. Deus colocou isso no coração de Davi. Ele se lembrou que tinha ali uma criança que quando Saul e Jonatas, que eram herdeiros do trono, Mefibosete, herdeiro do trono,
Jonas abdicou-se do trono por Davi. Então, não é a posição que influencia, mas é a unção que respalda. E ele, eu esqueci de alguém que eu possa honrar. Ele está numa cidade amaldiçoada chamada Lodebar. Traga ele. Ele vai assentar na mesa. Ele vai assentar na mesa. Vai comer do melhor. Isto é lembrança de Deus. E Deus quer fazer você lembrar do memorial que Ele reservou para você. Porque famílias desestruturadas, dê um basta. Você precisa viver a palavra da restauração, a palavra de cura. Deixa ela curar seu interior. Todos nós aqui tivemos uma experiência desagradável, que marcou o nosso coração, de várias maneiras de agir, de pensar, de família, do lugar que saímos. Isso não importa. Importa é o presente, porque o ontem eles quiseram destruir as famílias e não conseguiram. O hoje querem destruir e não vão conseguir. O amanhã pertence a Deus. Diz a Bíblia que quando nós passarmos o Jordão espiritual, vai ser tanta gente, milhares e milhares de pessoas. Sabe por quê? É legado. Então a igreja, verbo da vida, a igreja que nasceu aqui, a renovada, tem um legado de salvação, tem um legado de famílias que estão pregando em Bauru, estão pregando no estado, estão pregando no exterior, e são sementes que nós plantamos, que nós investimos. Não deixa ninguém mexer no teu tesouro. Fique em pé.